Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 1º de março de 2019. Mais uma vez aqui para gravar um vídeo para dividir com os irmãos aí do outro lado, com você que se encontra ainda preso num sistema religioso que nos escraviza através de mensagens que massageiam o nosso ego, que satisfaz os nossos desejos e concupiscências, aquilo que nos atrai no que diz respeito às coisas deste mundo. O Evangelho que, ao meu ver, ele nos vende algo que o Senhor Jesus nos adverte quanto ao cuidado com essas coisas. Então, um Evangelho de barganha, onde eu faço alguma coisa e recebo algo em troca, em nome da fé, em nome de Jesus, e tantas pessoas frustradas por não verem efetivamente acontecendo nas suas vidas, e pessoas que já têm um longo tempo, anos, fazendo determinados propósitos, participando de determinadas campanhas que promete uma vida de qualidade, uma vida de riqueza, uma vida de qualidade. Novamente, tudo isso em nome de Jesus, e você não vê isso. E na realidade, quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos, os meses passam, a sua frustração é notória na sua afeição, na forma com que você reage à conquista do irmão próximo a você, e muitas vezes a forma com que você reage com o colega de trabalho ou um familiar que não professa a mesma fé que você, e de repente você vê ele numa ascensão, num crescimento profissional, conquistando coisas, e você preso a uma instituição, a uma religiosidade dentro dessa instituição, fazendo inúmeras campanhas, propósitos de fé, e você não vê efetivamente acontecendo na sua vida. E aí você percebe a sua frustração quando você vê uma pessoa incrédula que ela não faz nada que você faz e ela vem crescendo materialmente. E aí você questiona, a Deus lá no seu íntimo sobre não acontecer com você, que é uma pessoa obediente e cumpre com tudo que lhe é proposto dentro da instituição, e efetivamente não acontece na sua vida. E aí há frustração, porque você vê pessoas que não têm um compromisso com Deus, pessoas que, como eu falei, não professam a mesma fé, não fazem as mesmas coisas que você faz, essas pessoas ascendendo na vida, e essas pessoas nem compromisso com Deus têm. Então, a minha palavra hoje, ela vai ser justamente sobre isso, sobre o Evangelho no qual você tem se alimentado, o Evangelho no qual lhe tem sido vendido, e um Evangelho que não produz vida em você, que não produz vida nos outros, porque uma vez que o Evangelho, esse Evangelho que é falado, que você se alimenta dele semanalmente, às vezes todos os dias, esperando conquistar algo ou esperando alguma coisa de Deus, por não acontecer na sua vida, você é uma pessoa frustrada e automaticamente você não gera vida na vida de ninguém. Ou seja, você está morto dentro de uma instituição, esperando as promessas que lhe são tão apregoadas e trazidas, e você efetivamente não vê isso na sua vida. Primeiramente, eu queria hoje falar sobre alguns assuntos, e dentre eles é justamente o Evangelho que tem sido apresentado a você ou a vocês aí do outro lado. O Senhor Jesus ele deixa várias exortações para nós quanto os falsos profetas. Em Mateus 7, verso 15, a partir do verso 15, Mateus 7, a partir do verso 15, Jesus fala o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura,
colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. O Senhor Jesus aqui, ainda no Sermão do Monte, ele vinha dando algumas instruções de como deveria ser a nossa vida. E a partir do momento que nós aceitássemos a chegada do reino até nós, ou seja, aceitássemos ali, através da mensagem dele, o reino de Deus, e nós nos sujeitaríamos e nos submeteríamos àquilo que ele estava trazendo para nós. E dentre os discursos dele, tinha muito a ver em perder para ganhar, em abrir mão para receber um tesouro maior, porque o Senhor Jesus estava trazendo o reino de Deus, e as coisas que eles estavam trazendo, naturalmente, não eram entendidas pelo aquele povo que estava ali recebendo a palavra, porque eles estavam preocupados com a necessidade deles. Eles queriam sair da opressão, sair das perseguições que eles estavam sofrendo ali por Roma, no caso, né? Eles estavam sendo oprimidos, perseguidos, e a vida tinha se tornado até então muito difícil, e estava muito difícil. Então eles esperavam um Messias que talvez, na cabeça deles, que iriam tirar eles dessa tirania de Roma, que iriam deixar que esse Messias, o rei, ele viria para exterminar todos aqueles problemas, para acabar com aqueles problemas e trazer uma vida diferente da qual eles estavam vivendo. Ou seja, eles estavam com o pensamento totalmente voltado nas coisas do mundo, nos problemas circunstanciais, nos problemas do dia a dia, problemas que a gente tem hoje. Mas o Senhor Jesus, ele veio com um discurso diferente. Então, ele veio com um discurso que as pessoas, elas não queriam ouvir aquilo, porque na cabeça dela, aquele discurso não iria mudar o problema pelo qual ela estava vivendo ou aquilo que ela estava passando. Então, tecnicamente, ela começou a desprezar e se levantar e ir embora, porque aquilo não era atrativo. Então, o Senhor Jesus, ele vem advertir: olha, toma cuidado, porque haverão falsos profetas, pessoas que vão ter uma aparência piedosa, mas na verdade elas estão preocupadas única e exclusivamente com elas, com a vida delas, com os desejos delas, com o poder que ela vai adquirir, o reconhecimento, a fama, e tudo voltado para ela, para os desejos e para o ego dela. Toma cuidado, porque essas pessoas, elas vão produzir determinados frutos que vão ter a aparência de algo saudável, mas olha, uma árvore má não dá bom fruto, e tampouco uma árvore boa dá mau fruto. Então, pelo seu fruto vocês vão conhecer. E aí o que a gente tem visto? Nós temos visto pastores e bispos de diferentes denominações prometendo inúmeras facilidades, porque facilidades do ponto de vista de que, se você cumprir com um determinado sacrifício, oferta, se você terminar aquela campanha que você iniciou, geralmente campanhas de vitória, campanha de um ano melhor, e todas essas campanhas que vocês conhecem, e todas essas ofertas que são dadas para manifestação da fé, efetivamente isso você não vê na sua vida, porque exatamente essa advertência que o Senhor Jesus está falando. Tome cuidado, porque primeiro a gente precisa entender qual é a nossa condição de separação diante de Deus. E mesmo quando a gente entende qual é a nossa condição diante de Deus com relação ao nosso pecado, aquilo que nos escraviza, aquilo que a gente precisa verdadeiramente do Evangelho, da Palavra de Deus para nos libertar e para sermos verdadeiramente livres, a gente não tem garantia
de que nós teremos uma vida material regalada, uma vida de fartura. Porque o Evangelho, ou a palavra de Deus, o reino de Deus, não é um convite a uma satisfação neste mundo. Pelo contrário, nós somos convidados a carregar a nossa cruz, a tomar a nossa cruz, e a cruz, ela é um objeto de sofrimento, de dor. Nós somos convidados a tomar a nossa cruz. Se nós quisermos seguir a Ele, Ele fala, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus na cruz, Ele não teve alegria, Ele não teve satisfação. Pelo contrário, Ele sofreu. Ele gemeu a dor de saber, primeiro, que aquilo que Ele estava passando não era fruto dele, mas era fruto nosso. De saber que ele estava ali para cumprir uma missão que Deus havia designado a ele, dele vir a esse mundo e sofrer o que sofreu, para que hoje nós pudéssemos, em nome de Jesus, ser ligados a Deus, pelo pecado que nos separava. Lá em Romanos diz o seguinte, destituídos estamos todos da glória de Deus por conta do pecado. Então, se nós estamos destituídos, separados, nós precisamos do Senhor Jesus para nos religar, para nós termos acesso a Deus novamente, através do Senhor Jesus Cristo. E diretamente, no Cristo da cruz, a gente ter o perdão dos nossos pecados, e, consequentemente, herdar a vida eterna, a herança dessa vida por vir, que é a nossa salvação. Então, quando Cristo vem, Ele não traz simplesmente um evangelho de resolução de problemas, embora Ele soubesse o que o povo estava passando sobre o domínio de Roma. E Ele sabia, mas Ele sabia também que pelo tempo dele ser curto, ele tinha que ser objetivo, ser direto. Ele não podia criar situações ou estratégias. Por exemplo, olha, hoje vai ter uma concentração aqui e certamente você que tem uma doença, você que está endividado, vai ter uma palavra e vai lá que sua vida vai mudar. E aí, através desse discurso ou dessa propaganda de estratégia, depois ele inserir o reino de Deus. Pelo contrário, ele não tinha esse discurso de, olha, vem que sua vida vai mudar, que você vai ser curado, que você vai conseguir um emprego, um trabalho, que você vai ter rendimento para poder suprir a necessidade da sua família. Ele não utilizava isso como estratégia de evangelização. Pelo contrário, ele juntava as pessoas, apresentava o reino de Deus, e no reino de Deus, as pessoas, muitas delas, se levantavam, viravam as costas e iam embora, porque não era o discurso que elas queriam. Então, esse evangelho de conquista, esse evangelho adulterado, esse evangelho pirata, que te promete riquezas, não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Não tem nada a ver com o ensinamento do Senhor Jesus, que diz, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, tome, ou seja, instrumento de dor, instrumento de tortura. É difícil, é sacrifício, e o sacrifício da gente é renunciar justamente às facilidades que esse mundo nos oferece. Porque não tem como, pessoal, a gente entrar no reino de Deus achando que porque eu cumpro com partes do que o Senhor Jesus nos orienta, que eu posso buscar as riquezas e a glória desse mundo, ou as conquistas deste mundo, ou o reconhecimento deste mundo, ou até mesmo uma posição de segurança numa profissão, numa faculdade. A nossa garantia não está nessas coisas, embora nós precisamos nos qualificar, nós precisamos estudar, se nós tivermos a oportunidade, para termos um emprego, uma qualidade de vida. Não que essa qualidade de vida nos seja uma segurança, porque segurança a gente só vai ter em Cristo. Não existe felicidade, não existe segurança se nós não termos a Cristo. Se a nossa vida não mostra o Senhor Jesus Cristo, no exemplo que Ele nos deu, naquilo que Ele veio nos trazer. Então, nós somos, nós estamos separados de Deus. E muitas vezes nós estamos separados de Deus dentro de igreja, o que é pior, com essas promessas
que a gente se sujeitou, que eu me sujeitei por muitos anos da minha vida, esperando ter uma vida de qualidade, quando na realidade o que eu mais precisava era do perdão de Deus, era do Senhor Jesus Cristo, para que o meu pecado fosse perdoado. E aí eu vivesse realmente uma vida que o glorificasse. Uma conduta, uma postura. Entende? Então, nós precisamos exalar a Cristo, mostrar a Cristo na nossa vida, não com coisas, mas em amor. E aí lá na frente ele fala para a gente tomar cuidado com esses falsos profetas, justamente pelos dias que nós estamos vivendo. O evangelho ele tem sido vendido como se fosse um produto de supermercado, como se você pegasse determinado produto lá na prateleira e fosse passar no caixa. Então você pega aquilo que o pastor e o bispo estão vendendo, pega um envelope, coloca o valor dentro, passa no caixa e no mês seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte, aquilo vai chegar para você e você não tem garantia. Você me perdoa o que eu estou falando, mas o evangelho não é isso. A nossa vida, se a gente se basear a nossa vida por este evangelho de troca, nós somos miseráveis. Então, toma cuidado. Então, todas as vezes que eu venho fazer um vídeo, é justamente para apresentar o evangelho que me alcançou, a graça que chegou até mim e me transformou como pessoa. E aí independe do que eu tenho. Hoje, graças a Deus, Deus abençoou mais do que eu precisava e merecia. Graças a Deus. E quando eu saí dessa instituição, da Universal, a minha vida, ela melhorou primeiro porque eu parei de barganhar com Deus qualquer coisa, como se eu tivesse direito a alguma coisa. Quando eu falo, Deus, restitui o que é meu, eu quero de volta o que é meu, eu estou falando com Deus o seguinte: Deus, restitui aquela vida depravada que eu vivia, porque é isso que eu merecia, a condenação eterna. Mas eu reconheci o meu pecado. Eu falei, Senhor, eu não mereço nada, nada de Ti. Essas coisas que são vendidas, essas coisas que são faladas, eu não tenho direito a elas, porque eu sou pecador. Se o Senhor quiser me abençoar, amém. Se o Senhor não quiser, amém do mesmo jeito. Obrigado, Senhor, porque hoje eu já não sou mais depravado e pecador. O Senhor me deu a oportunidade de conhecer, de submeter a minha vida ao Teu senhorio. E é por isso que eu vivo hoje o verdadeiro evangelho, sem esperar nada. Mas quando você espera conquistas, mesmo que você esteja vivendo uma vida reta, se fugindo do pecado, e as coisas não acontecem na sua vida, o fato de não acontecerem não tem a ver com a falta de fé ou o valor que você colocou não foi suficiente para mover a mão de Deus. Perceba que o fato de você ter colocado uma oferta pouca, muita, suficiente, não influencia no mover da mão de Deus. Tudo isso é graça dele. Se ele quiser fazer, ele vai fazer e pronto. E você cumpriu com o voto ou não cumpriu, ou você fez a campanha ou não fez. Se Deus quiser, ele vai te abençoar. Se ele não quiser, ele não vai. E não tem nada, não tem oração, não tem revoltinha de pastor e de bispo se julgando o bambambam da fé ou o superman da fé, porque ele vem com aquele discursinho que inflama, né? O público lá embaixo. Ó Deus, ou o Senhor faz ou me mata. Ó Deus, ou o Senhor faz ou eu prefiro a morte. Esse discurso inflama você que age até pela fé, mas movido por ganância. Porque ele tá fazendo o papel dele. E o pior, essa pessoa, esse bispo, esse pastor, é tão desgraçado do ponto de vista da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é desgraçado porque ele está longe da graça e do amor de Deus. Essa é a verdade. Que ele se torna tão arrogante e prepotente que ele acha que ele se preocupa mais do que você, que ele conhece a sua dor mais do que o próprio Deus, que te criou, que conhece você antes mesmo de você vir a existir, que sabe dos teus pensamentos antes mesmo dele vir à tua cabeça. Esse Deus, ele nos conhece, ele sabe a real intenção do nosso coração, ele sabe o real desejo do nosso coração, ele sabe o que a gente quer com ele. Mas nós somos movidos pela nossa própria ganância, porque nós queremos glorificar a Deus com coisas que é vendida pra gente.
Você tem que ter uma vida de qualidade, você tem que ser cabeça e não cauda, você tem que ser um dizimista maior da igreja. Pessoal, você pode ser o maior dizimista da igreja. E o fato de você ser dizimista não quer dizer que Deus tem a obrigação de te abençoar. Ele te abençoa se quiser. Perceba, pessoal, nós somos humanos, nós somos pecadores, a nossa natureza é depravada, nós somos pecadores e o Senhor Jesus é santo, nós não podemos nos igualar, porque o sacrifício dele foi perfeito, suficiente, perfeito. Nós não conseguimos atingir perfeição em nada. O máximo que a gente consegue, de repente, é 95%, e nem isso a gente consegue, por conta da nossa depravação. E quando você acha que atingiu os 100% da perfeição, saiba que até o seu melhor e maior sacrifício tem um elemento humano, e o elemento humano é a nossa vontade. Nós não conseguimos anular nossa vontade, nós não conseguimos fazer o que o Senhor Jesus fez naquela cruz. O sacrifício dele foi perfeito o suficiente para que nós hoje pudéssemos, em nome dele, entrar na presença de Deus, pelo que o Senhor Jesus fez. E note, não há nada que você possa fazer que vai te dar mérito algum. Nós vivemos em obediência à palavra dele porque nós o amamos, nós entendemos que o sacrifício da cruz foi pelo pecado que me escravizava, foi para me religar com Deus, e eu não tenho direito a querer me igualar, ou tampouco achar que eu posso colocar Deus na parede, ou tampouco cobrar de Deus alguma coisa porque eu cumpri com votos e sacrifícios e ofertas e dízimos, que isso me dá direito de me igualar e achar que eu fiz tudo. Então, esse evangelho que é pregado é um evangelho adulterado e pirata, não é a palavra de Deus. E assim, tome cuidado, porque mesmo que se use isso daqui, a palavra de Deus, mesmo que se use a palavra de Deus, a Bíblia, nem sempre vai ser Deus falando. O homem fala através da Bíblia, o diabo fala através da Bíblia, qualquer um fala através da Bíblia. Então perceba, se aquilo que você tem escutado, tem ouvido, se é realmente a voz de Deus, se é realmente a voz de Deus, ou se é alguém querendo interpretar de acordo com o interesse dele, da instituição, para poder te convencer e dizer que você merece alguma coisa. Se tem uma coisa que nós merecemos, é o inferno, é a condenação eterna. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo e o sacrifício dele, e a graça dele que nos chamou à salvação, à regeneração, hoje nós temos vida com ele. O Senhor Jesus ainda fala aqui no livro de João, ele diz o seguinte, João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor Jesus ele estava deixando um novo mandamento, dizendo o seguinte, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Aí a pergunta que eu faço é, onde isso é um novo mandamento? Se na lei de Moisés, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então já havia isso na lei. Só que Jesus agora, ele havia deixado um modelo de como nós deveríamos amar. Agora nós tínhamos um exemplo prático de como amar. E quando nós não nos alegramos com a bênção do irmão, nós não estamos amando a Deus. Quando o irmão ele consegue algo que nós não conseguimos, seja da nossa igreja, seja do nosso trabalho, seja da nossa família, pelo fato dele não estar fazendo o que você está fazendo, de estar assistindo a cultos, de estar fazendo campanhas, de estar dando ofertas, de estar participando dessa maldita fogueira santa, e você nunca viu nada de bom acontecer na sua vida, senão uma vírgulazinha, que isso é graça de Deus. Nem isso você conseguiu produzir. Isso aí é graça dele. Ele te deu porque ele quis. Então, quando a gente não se alegra com a conquista do outro, nós
Estamos falando para Deus o seguinte: Deus, eu não te amo, porque se eu não consigo me alegrar com a vitória, com a conquista do meu amigo, do meu próximo, do meu parente, eu estou descumprindo o mandamento de Deus de amar as pessoas. Porque quando a gente ama as pessoas, a gente mostra que ama a Deus. Mas quando a gente se entristece e até fica indignado porque o ímpio está conquistando e eu estou fazendo tudo isso e não estou conquistando, aí vem aquela revolta, aí vem aquela situação de constrangimento, de falar: caramba, será que eu estou errando ainda? Será que Deus não se alegrou com a minha oferta? Ou Deus não aceitou a minha oferta? Não, pessoal. Deus, ele derrama da graça dele sobre ímpio e sobre justo. A graça dele é derramada para todos. Quando chove, chove para o ímpio e para o justo. Não chove só para o ímpio, não, e tampouco chove só para o justo. Chove para os dois. Quando acontece algo de ruim, quando Deus manda esses fenômenos da natureza, quando acontecem, vem para os dois. E isso aí é consequência do pecado da humanidade. Então, toma cuidado com o evangelho que você tem recebido e perceba se tem alguma coisa que seja parecido com aquilo que o Senhor Jesus nos deixou sobre amar, sobre perdoar, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não falou: buscai 80% o reino de Deus e 20% das coisas deste mundo, porque vocês vão precisar. Buscai 90% do reino de Deus e 10% das coisas do mundo, porque vocês vão precisar. Ele falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceba, você tem buscado mais as coisas deste mundo do que o reino de Deus. E detalhe, você acha que você está agindo certo, que você está no lugar certo, quando na verdade você está sendo dirigido por lobos, por falsos mestres, e tudo isso em nome de Jesus. Então, que o Espírito Santo possa trazer ao seu entendimento a luz para iluminar isso aqui, para que você pense realmente no que você tem feito, no que você tem servido e a quem você tem servido. Se é a Deus ou a você mesmo, por conta de tantas promessas de prosperidade. Tá bom? Deus abençoe a todos e até uma próxima.